Da cor da Da troca. cor do diálogo. Da cor da Da política. cor dos dados. Da cor da Da juventude. cor da Da educação. cor do legado. Da cor das mulheres. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio especial do A Voz da Cor. Eu sou Thales Nota, um homem negro de pele clara, e neste mês nós vamos trazer experiências de brasileiras negras que moram no exterior. Vamos falar sobre motivação, desafios, conflitos de identidade, cultura e pertencimento. Será que existe? O que é ser estrangeiro? Para falar sobre tudo isso, a gente vai ter 2 bate-papos com entrevistadas, assim, gente, extremamente especiais. Eu vou conversar com a Tárcia Brito, uma baiana que mora atualmente na África do Sul. Gabi, minha parceira, que vocês já notaram que não tá aqui comigo, vem diretamente da Espanha para entrevistar a escritora Dai Sombra Aisha. Muito chique, né, gente? Dai Sombra, ela é carioca e imigrante na Espanha há mais de 20 anos. Ela é escritora, formadora social antirracista, professora interseccional, produtora sociocultural e estudante de filosofias africanas e integração social. Também dá aulas de capoeira em escolas infantis e centros culturais de Barcelona. E como eu falei, a gente está muito chique nesse mês, porque a Gabi está de fato in loco, em Barcelona, para entrevistá-la. Então, é com você, Gabi. Olá, eu sou Gabriela Araújo, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos cacheados longos, estou usando um sobretudo porque estou em Barcelona, gente, nossa conexão internacional. Hoje a nossa pauta tem uma proposta super importante de falar sobre as vivências de pessoas brasileiras negras fora do país. E por isso mesmo a gente está com a Dai Sombra, ela que está há mais de 20 anos morando fora do Brasil. Ela vai contar um pouquinho sobre as vivências dela, ela trabalha como educadora, não só na Espanha, mas em outros países africanos também. Dai, bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Ela estava me contando aqui nos bastidores que ela está entre momentos de trabalho aqui, ela é ativista pela causa antirracista também. Mas antes de mais nada, você faz a sua audiodescrição para contemplar todas as pessoas que estão ouvindo a gente? Obrigada, eu saúdo a todas as pessoas ouvintes e todas as pessoas envolvidas. Realmente é gratificante a gente ter um podcast que a gente acompanha e logo fazer parte desse podcast, né? Sou uma mulher preta, estou com uma bufanda amarela, também estou com um kimono de Senegal, estou com um turbante da cor lilás e tenho meu Black Power no turbante soltinho. Porto meus colares também, um brinco de búzios que é algo que eu gosto muito e super contenta com um sorriso no rosto para falar com vocês. Dai, você podia falar um pouco da sua trajetória até chegar aqui na Espanha? Você tem o seu trabalho no Senegal, você pode falar um pouco dessa sua bio, mas essa sua bio viajante também? Como é que você se tornou essa mulher que explora e também trabalha pela luta antirracista fora do país? A minha experiência migrante começou em 2001, eu tinha 17 anos quando eu vim pra cá. Não era nem maior de idade? Não era maior de idade, mas eu já tinha aqui o meu irmão mais velho e o meu tio, o irmão da minha mãe, que já tinham vindo 10 anos antes. Eles vieram como artistas, né? Eu venho de uma família que são capoeiristas, meu tio e meu irmão são mestres de capoeira, e eles vieram para então a campanha das Olimpíadas de 92 de Barcelona. Olha, que legal! Exatamente. E aí eles ficaram por aqui trabalhando com arte, e quando eu vim em 2001, eu vim acompanhada da minha irmã também. Vim trabalhar como capoeirista e animação sociocultural, então dentro da cultura brasileira trazida para cá. Dentro desses 25 anos, foram vários movimentos. A capoeira também me levou para vários lugares para dar oficinas de capoeira, participar de seminários, rodas de conversa que esteja conectado com a perspectiva feminina, decolonial e também sobre o antirracismo, né? Porque onde há corpos negros, há opressão, e às vezes a gente pensa que a capoeira, por ser um legado negro, não exista desafios. Então, é uma das lutas também que eu levo. Nessa minha trajetória, eu morei no Brasil de volta durante 4 anos, de 2014 a 2018, um pouco antes da pandemia, porque eu senti a necessidade essa de voltar. Eu saí de lá muito nova, né? Mesmo estando de férias, mas eu queria voltar outra vez, ter o dia a dia, a experiência de estar ali. Regressei em 2018, na verdade, a minha volta
foi a partir da posição política do Brasil. Governo de extrema-direita. O governo de extrema-direita, o assassinato de pessoas ativistas, o assassinato da Marielle como uma parlamentar, uma mulher preta periférica. Era um momento que estava muito delicado e continua, né, para corpos como eu. Eu sou tia de rapazes, né, negros, de mulheres negras. Então, nesse momento, eu tive que fazer outra vez essa migração para poder tentar ser uma base de acolhimento, caso fosse necessário, se essa extrema-direita do Brasil aumentasse para além do que aumentou. Nessa minha volta, voltei também acreditando mais no trabalho da cultura, no trabalho esse intrínseco, né, que a gente traz das nossas raízes. E aí eu criei a Diáspora Produtora, que é uma produtora conectada com artistas negros e do Sul Global. Então são artistas negros do mundo e pessoas do Sul Global, seja do Peru, Colômbia, afro-ameríndios, né? Essa experiência com a produtora me levou a Moçambique no ano de 2021. Foram 3 meses lá de imersão de intercâmbio cultural. Foram 3 ou 4 cidades que nós estivemos. E pela produtora também a gente produziu um videoclipe que começou em Moçambique, terminou em Barcelona somente com corpos negros. E foi uma experiência muito legal porque com a produtora a gente acredita muito nessa ideia do ativismo que é através da cultura também, né? A cultura ela ensina muito, ela apoia, ela sustenta, ela mantém o coletivo unido. Foi uma experiência super legal. Dentro dessa viagem a Moçambique, tive também a oportunidade de me apresentar como capoeirista, estar com pessoas lá. Foi a primeira vez que eles tiveram a oportunidade de pegar uma aula com uma mulher capoeirista. Tudo isso eu acho super enriquecedor na trajetória. Anos depois, a gente já dá um salto para 2024, foi quando o meu projeto de capoeira, que se chama Volta Lá, Volta Cá, Capoeira e Interculturalidade, nós fizemos o evento em Senegal. Foi um evento para criar as conexões que tem a capoeira e o mundo negro com as Áfricas. E nesse caso a gente foi a Senegal e conectamos com a luta, com as danças, as culturas, o dia a dia. Foi bastante lindo. Dentro do mundo cultural, eu trabalho com muito respeito e muito cuidado para que a gente possa fazer uma apreciação da cultura e não uma apropriação da cultura, porque isso é um perfil muito forte quando a cultura viaja para a Europa, para países brancos, países colonizadores. Então, eu tento fazer essa ponte e trabalhar essa pauta com respeito mesmo. Você está, talvez, há mais tempo na Europa ou em outros lugares do que esteve no Brasil, né? Só nesse tempo de 4 anos que você voltou. Você voltou diretamente para o Rio, onde você nasceu? Sim. Daí, a gente, né, tem essa questão, né, dos contextos de outros países, especialmente do norte global, como você pontuou, que é a xenofobia, né? Então, exatamente. Qual que seria essa intersecção da xenofobia com a questão racial? Você poderia contar um pouco da sua percepção, não só como ativista, mas como a sua vivência pessoal mesmo? Olha, são vários atravessamentos. Eu sempre costumo falar que eu sou negra desde o Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem um racismo do tom da pele. E muitas pessoas negras brasileiras que não sofrem tanta opressão que se pode sentir, quando elas chegam aqui, elas se reconhecem latinas. Uhum. E logo depois, algumas até se reconhecem que dentro dessa latinidade existe uma negritude. Então, eu já venho com o nível de consciência, infelizmente, porque é a partir das opressões, de quem eu sou, né? A identidade eu sinto mais marcada. E é muito interessante que quando eu chego, né, aqui na Europa, Barcelona é o lugar onde eu vivo, mas por lugares da Europa onde eu andei, eu não sou reconhecida como latina ou como brasileira de cara. Eu sou reconhecida como uma mulher africana, pela cor da pele. Eu sou uma mulher que usa turbante, eu tenho black power. Logo depois, quando me escutam falar ou quando me apresento, aí me colocam na latinidade, que aí me colocam como brasileira ou como uma mulher latina e não africana. Até, inclusive, quando eu converso com as minhas amigas brasileiras, que são ou brancas ou são negras, tem essa diferenciação, porque são várias camadas. Eu acho que as camadas da xenofobia, elas vão desde daí, porque a gente sabe que existe uma xenofobia do sul global. Existe porque tem até termos que são muito racistas. Quando a pessoa vem do norte global, ela é estrangeira. Quando vem do sul global, ela é imigrante. Né? Então essas nomenclaturas elas dizem muito de como é a visão.
eu vivo a experiência de ser do sul global africana, de primeiro momento. Logo depois, vem a outra camada de ser latina, americana ou ser brasileira. Então, acho que a xenofobia, ela atravessa, né? Como no Brasil, conforme o corpo mais retinto, essas camadas, essas opressões, elas são mais densas nos nossos corpos, mas está latente, está em todo momento. Eu acho que a gente sempre pode escolher fazer disso a nossa pauta de vida como sofrimento ou como transformação. Então, acho que também o meu caminho de me tornar ativista foi desde esse lugar de transformação, para não me sucumbir, para realmente não ser derrotada pelo fascismo, pelo racismo, nem pela xenofobia. E como é que você sentiu o seu corpo quando você esteve em África? Foi diferente de você estar num país africano e estar aqui em Barcelona? Como é que você vivenciou, teve essas vivências? Olha, eu poderia resumir numas 3 palavras que eu andei falando com a minha terapeuta em relação a isso, que eu falei que o Brasil foi um lugar de trauma com o corpo negro. A Europa é um lugar de opressão e resistência, e para mim o continente africano é um lugar de cura, porque as experiências que eu tive lá, nenhuma delas foram pautadas pela minha cor de pele. Bem ao contrário, por exemplo, em Moçambique, que é o idioma que compartilhamos em comum. Eu já tenho muita relação com pessoas de lá, então, digamos, o moçambicano, né? Nós falamos o brasileiro, a gente não fala o português. A gente fala o português de Lélia Gonzalez. A gente fala o brasileiro, assim como Angola, fala angolano, porque tem, né, a confluência do quibundo, de todas as outras línguas, e Moçambique também. E a nossa rica diversidade e variação linguística, né? Exatamente, mas que a gente se abraça na comunicação. Então eu já com um pouco do linguajar moçambicano e com as capulanas, as roupas, a maneira de se vestir dali, eu caminhando na rua eu era uma pessoa a mais. Isso foi uma experiência que nem no Brasil eu tive. No Brasil, senso de pertencimento? De pertencimento, de identidade, de simplesmente ser. Dizer, nesse momento eu já não sou mais uma mulher negra. Eu só sou Dai, sabe? E isso eu não encontrei no Brasil. No Brasil a gente encontra em espaços negros muito seletivos, mas a gente sai desses espaços e volta a abraçar esse mundo racista. Aqui na Europa, constantemente. E já quando eu falo do continente africano, é isso, eu não preciso pensar nas opressões. Eu costumava dizer que eu não gostava de fazer compra nos supermercados. Essa era a minha percepção, eu achava que eu não gostava. Quando eu estava em Moçambique, num supermercado, querendo entender e conhecer as coisas, eu fiquei horas no supermercado, olhando, tirando, botando de volta, lendo. E em algum momento eu esqueci que eu estava lá e me deu um desespero, eu falei assim... Nossa, eu tô no mercado. Eu já pensei, estão me seguindo. Na hora de sair, eu vou ter que mostrar a mochila. Foi um segundo de desespero e logo foi assim: não, você tá em Moçambique. E eu olhei em volta, não tinha ninguém me seguindo porque todas as pessoas eram iguais a mim, sabe? E aí eu descobri, não é que eu não goste de fazer compra, porque eu tava desfrutando. Eu não gosto que isso suponha uma pessoa negra no supermercado. E aí isso me fez perguntar quantas coisas a gente fala que a gente não gosta, mas não é porque nós não gostamos, é porque a gente aprendeu a não desfrutar pela nossa cor. Sim. Tem uma outra camada que aí eu queria te fazer essa provocação. Eu tô aqui na Europa como uma mulher viajante sozinha e aí a gente sempre tem a questão do medo de ser mulher. Sim. Você vivenciou essas experiências nesses espaços, não só aqui, mas lá também? Você teve esses medos, talvez? Vamos colocar uma outra camada de interseccionalidade aí. Sim. Como eu sou capoeira, eu manjo um pouco nos paranauês. Olha, eu já vou pedir umas proteções pra você aqui. Sim, eu tenho essa coisa de sempre caminhar com uma consciência muito grande do meu corpo e entendendo sempre possibilidades e estratégias, talvez não de enfrentar, mas de conseguir sair. Eu considero Barcelona uma cidade segura sempre quando você saiba se cuidar, né? Também não é uma cidade para você andar com os olhos fechados. Quando a gente pensa no Brasil, a gente sabe que o corpo feminino, sobretudo agora, nosso corpo está hiper mega vulnerável no Brasil, porque essa extrema direita, esse fascismo que dá o caminho também aos corpos femininos não serem valorizados. E aí quando a gente coloca na pirâmide, na escala social, lá embaixo estão os corpos negros. Acho que no Brasil
eu tive que ter maior cuidado em relação a isso. E aí, quando a gente passa para o continente africano, agora eu falo de Senegal, é um dos países mais seguros para você ir e mais tranquilos. Nossa, que tranquilidade, que calmaria, sabe? Que realmente é aquela ideia do paraíso de você estar no lugar onde você é respeitada por ser. Então, acho que sim que tem umas diferenciações. Aqui o que acontece na Europa é muito a insegurança através do estereótipo. Corpos do sul global são vistos como os corpos submissos, mulher fácil. Então, sim que às vezes a gente tem que se impor desde uma postura, porque senão eles pensam que um corpo negro pode ser tocado sem permissão. Isso é um rasgo totalmente colonial. Então, por isso que eu digo que, como eu sou capoeirista e tenho a consciência corporal ativa, então isso evita, né? Desde o toque do cabelo sem permissão, como aquele acercamento acreditando que esse corpo pode ser realmente tocado, pode ser violado de uma maneira historicamente normal, né? Quando você veio para cá, você contou que você já tinha familiares aqui, então teria uma rede de pessoas próximas, mas eu queria saber de você como é que você conseguiu tecer essa rede, né? Porque é outra língua, outro país, outra cultura, então assim, como é que você conseguiu ampliar essa sua rede e esse seu repertório até você chegar aqui hoje? Então, eu cheguei em Barcelona, né? Nesse momento eu tinha o meu irmão aqui e o meu tio em Madrid. Meu tio desde a distância, meu irmão desde aqui, mas foi uma rede muito básica, porque nesse momento eles estavam vivendo as suas vidas também. Eu posso dizer que não houve o acolhimento, sabe, que eu esperava nesse momento. Eu só fui entender isso anos depois. Como uma pessoa também ativista, e eu acho que tudo vem pra gente, agora eu menciono o Exu, né, é a boca que tudo come, mas ele come, ele mastiga e devolve para o mundo melhor. Então, eu tento fazer a minha experiência imigrante dessa maneira. E a partir dessa necessidade de um melhor acolhimento, que naquele momento não houve, por falta realmente, acho que de uma consciência, eu passei a ser essa pessoa que tentava acolher as pessoas que estavam vindo. Por exemplo, uma das experiências que eu senti que os dias mais difíceis são os domingos, porque é o momento de conexão com família e tal, e aqui tá todas as pessoas com as suas famílias, e não é a cultura do Brasil que te convidam para ir para casa. Dá um cafezinho. Dá um cafezinho, nada disso. Então, quando eu via pessoas que vinham depois, né, que chegaram depois, eu tentava fazer esse acolhimento de dizer, vamos passear domingo, tomamos um café, porque eu sabia que isso era o momento da pessoa se sentir acolhida, né, se sentir recordada, para além do segunda a sexta, que é trabalho, uma vivência mais pessoal. E essas coisas foram acontecendo, se foram tecendo de uma maneira mútua, porque eu também sou uma pessoa de comunidade, assim, eu não conseguiria viver sem essa rede comunitária. Então, acho que eu necessitava e via que a outras pessoas também faziam bem. Tenho 5 anos, eu criei, que é o Quilombo Virtual, que é um grupo que se chama Afro-Brasilidade, que são pessoas afro-brasileiras por aqui. E ali... Quantas pessoas participam? Nossa, agora mesmo acho que de 80 a 100 pessoas estão por aí. É um espaço que primeiro é para nós, não é um espaço que a gente coloca talvez tanta notícias fora, porque nós também somos notícias da nossa vida. Então ali a gente compartilha tanto dores e experiências ruins que acontecem, mas também momentos de felicidade, intercâmbio de livros. Ai, gente, se tem uma atriz, vou fazer uma peça, vamos apoiar essa pessoa. A gente faz esse espaço para que seja um espaço nosso. E sim, muitas vezes a gente traz alguma nuance de fora para discutir como nós vivemos e vivemos essa experiência. Esse quilombo já está aí, eu acho que tem várias pessoas, às vezes a gente se encontra, às vezes não, mas houveram assim, respostas muito legais de pessoas de falar, é a primeira vez que eu estou num espaço só negro. Então quando a gente se encontra, aquela coisa, vamos tirar nossas fotos. Já fizemos uma viagem a Portugal para assistir o show do Emicida através do grupo. Exatamente, então assim, respondendo a sua pergunta de um todo, eu acho que foi isso, foi a minha experiência. Logo depois que eu passei por essa experiência, eu falei, nossa, ganhei essa consciência, necessito dessa rede. Então foi acontecendo e vieram outras pessoas maravilhosas também que abraçaram a rede. E aí hoje nós somos a galera da Afro-Brasilidade pela Europa. Muito bom, Dai. A gente já está terminando o nosso papo, porque eu sei que o tempo está corrido. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você. Para onde a Dai vai? A Dai vai continuar viajando? Vai se estabelecer aqui em Barcelona ainda?
Tem planos ou não tem? Tenho sim, olha, e vai ser a primeira vez que eu vou falar assim, de uma maneira pública, em primeira mão, assim. Os planos é continuar realmente movendo, migrando, de fato, o projeto da capoeira tem como eixo Brasil, Barcelona, porque eu tô aqui, e países africanos. Então a gente já tem na nossa lista Angola, Benin, para os Agudais, Moçambique. A gente já tem todo um projeto de agenda para a gente continuar fazendo essa confluência com o continente africano. De momento, sim, estarei por Barcelona, mas a minha proposta do futuro é poder ter uma experiência de vivência num país africano. Ainda não chegou o país, ainda não me chegou, mas eu sei que está a caminho, e poder fazer dessa busca e dessa filosofia uma vivência real com o continente, com as pessoas, e poder me curar cada vez mais e ser mais eu, para além de todas essas camadas sociais. Você poderia deixar um recado ou uma dica ou uma mensagem para quem está vindo, uma pessoa negra que está vindo para outro país, não necessariamente para a Europa? Alguma coisa que você gostaria de compartilhar, não só da sua vivência, mas o que você gostaria justamente de fazer para esse acampamento, talvez virtual, que a gente está tentando promover aqui? Eu acho que a primeira coisa tem aquela frase, né? Tira o sapatinho, põe o pé no chão. Acho que a primeira parte é não romantizar a Europa, sabe? Existem alguns pontos positivos que infelizmente temos aqui, porque os recursos são roubados do sul global. Então o que temos aqui de bom é vergonhoso que a gente tem que sair do nosso país para poder vir para cá. Eu não romantizo estar aqui, eu gostaria de poder estar no meu país, né, e viver com plenitude lá. Primeira coisa é isso, não ostentar o que não tem. Porque aqui a realidade ela é dura, o frio, não só o frio de temperatura, mas o frio das pessoas também, a olhada seca. Vim com o pé no chão entendendo que você sempre vai ser alteridade, sabe? E a outra coisa é realmente buscar redes. Se conectar com as pessoas daqui, conhecer, porque é uma estratégia preta. Quando você conhece o inimigo, você sabe lidar com ele. Então não só se fechar no seu grupo, conhecer o que acontece aqui, o código de linguagem daqui, mas ter a sua rede de apoio segura, a sua rede de afeto. E geralmente a gente vai encontrar mais com pessoas parecidas a nós. Pessoas afros, pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas quilombolas, porque às vezes a gente tenta buscar essa rede em pessoas brancas e chega um momento no futuro que elas sempre mostram que a branquitude vai estar ali, né? No DNA delas. Então, conheça pessoas novas, mas não deixe de criar sua rede de apoio com os seus semelhantes. Pessoas negras, quando se olham na rua, tem que se cumprimentar em si, tem que dar aquela olhada e dizer estamos aqui. Então é isso, é realidade e rede. E, por último, é plantar o bem, que a colheita sempre vem, seja aqui, seja em outro lugar. Vamos fazer o bem, porque o mal já está muito, né? Então, tentar fazer o melhor que pode, e a gente tem aí as energias do céu para poder ver nossas atitudes e devolver para nós o melhor. Quer compartilhar suas redes sociais? Como é que a gente pode te encontrar? O meu Instagram é DaiSombraAisha, e o Aisha é com I normal e com SH. Dai com I normal, DaiSombraAisha, ou Daisombra Capoeira, ou também através da Diáspora Produtora, que é Diáspora Produtora. Tem um Czinho aí antes do T, porque está escrito em espanhol. E a partir daí também pode conectar com outras redes que eu faço do ativismo, Mulheres Brasileiras contra o Fascismo e Racismo, Ciclo Mulheres e todos os outros movimentos onde eu abraço também nessa confluência. Maravilha, Dai, agradeço muito. E eu passo a palavra para o Thales, que ele tem uma outra conexão. Isso mesmo, Gabi. Sigo aqui com uma outra super convidada que vai falar sobre a sua experiência como estrangeira em um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, que é a África do Sul. Tárcia Brito é uma mulher preta, apetibi, assistente social formada pela Universidade Federal da Bahia, com trajetória na luta pelos direitos humanos, em especial no ativismo antirracista, e atualmente trabalha no fomento à regularização documental no sistema penal e socioeducativo brasileiro. Um prazer te receber, Tárcia. Seja bem-vinda. Você pode fazer sua audiodescrição, por favor? Eu sou Tárcia Brito, eu sou uma mulher negra, de pele não tão retinta, tenho um cabelo de dread bem fininho, hoje tá num tom assim meio quase um laranja misturado, na altura dos ombros, uso óculos e estou aqui com um vestido azul.
É um prazer estar aqui com vocês hoje. Já estou assim 1 ano e 5 meses morando na África do Sul. A PTB, eu sou iniciada em IFA e é algo que para mim é muito importante, assim. Eu acho que dentro das coisas que materializam a minha vida, assim, constrói esse caminho que eu tenho feito, a espiritualidade tem sido de fato algo que alicerça tudo isso que eu sou e tudo isso que eu tô, né, a forma como eu tô no mundo. Então, para além de assistente social, eu sou a PTB. Não, e eu ia começar por essa pergunta, porque olhei aqui, né, e com certeza não sabia a fonética correta, mas me trouxe essa indagação de o quanto essa iniciação no IFA tem ou não relação até com essa ida para a África do Sul, ou é uma ligação indireta, isso acabou não sendo aflorado por lá, como que isso conecta? Porque, de fato, isso vem antes na sua biografia, né? Na verdade, o que me impulsiona a ir para fora era muito um desejo de aprimorar o inglês, de estudar, de conhecer outras culturas, né? Foi juntando, assim, várias oportunidades foram se encaixando, o fato de trabalhar online, de poder me deslocar, de não estar no Brasil. Por mais que a África do Sul não seja um país de culto iorubá, você está no território, você está dentro do continente, eu acho que é inevitável essa aproximação, né? Mas eu venho de uma família de candomblé, né? Minha avó era Ielorixá, e aí há 6 anos atrás eu me iniciei em Ifá. Eu sempre comento esse ponto de que eu acho que é imprescindível o cuidado espiritual. O cuidado espiritual é algo que fortalece, principalmente para as pessoas pretas, né? Eu acho que é um campo necessário para que a gente consiga lidar com a realidade da vida, né? De um mundo que ali não está tão interessado nos nossos corpos, na nossa vida feliz, próspera. E a espiritualidade, ela nos conduz ali, nos fortalece para que a gente consiga viver de forma próspera, segura, com menos medo, nesse mundo aí que é muito difícil, né? Nossa, para as pessoas pretas, em especial para as mulheres pretas, né? Que é a base disso tudo. E você acabou falando que você buscou através do inglês, né? E as pessoas quase nunca vão parar para pensar, vou para o continente africano aprender inglês. Sempre vão pensar em ir para o norte, né? Ali para a Europa, para a América do Norte. E esse processo foi meio natural para você? Você já conhecia uma outra pessoa que já tinha ido? Você já conhecia que ali tinha uma escola específica que você ia estudar? Ou do nada amanheceu um dia e falou, vou para a África do Sul? Caramba, Thales, tá aí uma pergunta. Eu acho que teve algo meio intuitivo. Vamos lá, que é também, né? Nada é tão aleatório. Acho que pode ter ali algumas questões intuitivas. Meu pai, durante muito tempo, ele integrou ao negro. Então, eu fui construindo a minha trajetória, a minha pessoa, muito envolvida com o movimento negro. E aí eu acho que também o fato de ser de uma família de candomblé, o continente, os países no continente africano sempre estavam no campo do imaginário enquanto uma criança ali, né? Algo que era falado em casa. Teve coincidências também na minha vida. Eu morava num bairro aqui bem no centro de Salvador, chamado Garcia. E aí, por um bom tempo, do lado da casa de minha avó, foi uma república, eu acho que chama assim, que recebia estudantes da UFBA. Muitos eram do continente africano. E minha avó recebia essas pessoas, esses estudantes em casa. Até por uma troca mesmo, ela tinha muito interesse em conhecer mais, né? E aí tinha alguns estudantes nigerianos, e isso foi ampliando o contato de minha avó. Então eu acho que sempre esteve ali no meu campo de visão. Tive uma oportunidade depois, assim, por uma outra circunstância de ir para fora. Mas eu acho que quando eu tive as condições de fazer a escolha de ir para fora para estudar inglês e escolher o país que eu ia, não sei, acho que eu busquei algo que de fato me mobilizava. Eu falei, não, por que eu vou para a Europa? Tinha muito interesse de vir para o continente africano. Eu falei, acho que agora é o momento. Meu momento chegou. E aí também foi junto com esse movimento, eu acho, também de fomento. Aí eu acho que a África do Sul está muito no foco, né? Eu tenho visto, tem um movimento grande das escolas de lá de Cape Town, de Joanesburgo. Tem essa coisa agora, né? Tem um investimento alto, tem voos direto de São Paulo para Joanesburgo, vai iniciar aí para Cape Town. Então eu acho que também, né, tudo isso foi conspirando junto, assim, com certeza. Desejo. Acho que tem aquela ambiência, né? Um momento que as coisas vão se alinhar mesmo. Eu fico pensando que, para alguns aqui dos nossos ouvintes que nunca tinham visto ou pensado na África do Sul como uma possibilidade de se aprender idiomas, e a gente sabe, né, que para as pessoas negras isso é uma trava ainda maior, pensando tanto quanto autoestima, quanto também de renda, pagar escolas e até o ensino de inglês em escola pública, toda essa discussão à parte. E aí vamos abrir uma partezinha de serviço aqui, Tássia. Vale a pena? É barato? Compensa? Pensando para essas pessoas que nunca nem pensaram essa como uma possibilidade. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que vale a pena não só pelo aprendizado do idioma, mas de conhecer uma outra cultura, vale muito a pena. Mas eu sei também o quanto complexo, assim, né? Tenho hoje 39 anos. E aí, eu acho que é algo que eu preciso trazer enquanto uma realidade vivida lá.
Não vou dizer que encontrei muitas, mas tive contato com algumas mulheres negras, com mais de 35 anos, que estavam fazendo ali a sua primeira viagem internacional, né? E que conseguiram fazer esse investimento de ir fazer um curso de 1 ou 2 meses de inglês. Porque eu acho que essa questão financeira é muito complexa pra gente, né? Enquanto as pessoas estão ali com tudo construído, com 20 e poucos, boa parte da população preta, ela tá ali ainda galgando o básico, né? Garantindo a sobrevivência. Então a gente às vezes se cobra muito por uma régua que não é nossa, porque infelizmente é o que tá posto. E aí eu fui porque eu tive essa oportunidade de mudar de trabalho, comecei nesse novo trabalho, que era online, que eu tinha ali um salário melhor do que anteriormente, eu sou assistente social. Eu não sei se vocês conhecem outras assistentes sociais, mas é um campo de trabalho duro. Difícil as oportunidades, porque não é um trabalho valorizado, é um trabalho de impotência, né? A forma como a gente atua, o que a gente faz ali na nossa intervenção, tem um impacto muito grande, mas infelizmente não é um trabalho valorizado. Então, quando eu migro aí para um novo trabalho, eu ganho um salário melhor, e aí vem a cobrança, porque é isso, as pessoas pretas, elas não se dão o direito de simplesmente, chegou algo muito bom, eu tô num novo trabalho, ok, eu mereço isso aqui, eu vou sentar nesse lugar de conforto e aproveitar, não, né? Eu acho que eu fui para viver muitas coisas. O inglês foi, coitado, o detalhe. Eu fui porque, para mim, também era inconcebível a ideia de eu ir para a África do Sul, me mudar, sem ter um motivo. Eu saio daqui e vou para um outro país, vou gastar uma grana, se eu não vou tirar dali um proveito. Aquilo ali, porque tudo nosso tem que ser produtivo, porque a gente já está atrasado. Não dá para ir só. Por muitos momentos eu falei, poxa, mas será? Eu preciso do inglês agora? Era melhor eu estar aqui no mestrado, indo para um outro, sabe? Você se questiona. Cobrança ali, né? Aquele nível de cobrança absurda. Mas eu não posso simplesmente me permitir ir para fora, conhecer uma nova cultura, conhecer novas pessoas, me ver em outro lugar. O ano sabático, né, Tárcia? Um ano sabático. Um ano sabático, não é impossível. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, poxa, eu tenho esse limão, não dá só para fazer uma caipirinha, eu quero fazer um mousse, eu quero fazer o que der. E aí eu, não, é a oportunidade de trabalho online, vou estudar inglês, então tinha todas essas questões, assim, e aí eu não, vou e fui. Umas coisas que eu ponderei é a moeda. R$1 é 3 rendes, fiz esse cálculo, falei, ela é possível, né, se for um outro país, Europa, Estados Unidos, eu não vou conseguir, vou ficar ali muito apertada financeiramente. Tinha essa questão de que era algo mais acessível ali, com antecedência, você consegue passagens ali com preço razoável também. Por mais que as pessoas tenham uma ideia de que ir para o continente africano é muito caro, não é barato, até porque eu acho que não é um lugar de grande interesse, né? Também o público que vai são europeus, então eles podem pagar valores, né, exorbitantes em comparação com a moeda dos países africanos, mas é possível. Eu me recordo que eu paguei R$2.600 ida e volta, dividi 10 vezes, e lá fui eu. O curso também era mais possível, era acessível, lá são muitas escolas, então, assim, tem cursos que são mais caros, mas tem cursos mais acessíveis. A África do Sul lembra muito a nossa dinâmica aqui das grandes capitais, então tem bairros ali um pouco mais caros, dentro daquela zona mais central, mas se você vai ali mais pro perímetro, você já vai achar locais mais baratos para você viver, você pode também dividir, né, tem muito estudante. Legal. Então, essas possibilidades de dividir, alimentação, é um custo muito parecido com o nosso daqui, então não era nada assim muito distante, então financeiramente é muito possível, assim, né, dentro de uma dinâmica de organização, mais possível do que ir para os Estados Unidos, ir para a Austrália, ir para a Europa, né, ir para outros países. Fora que, assim, meu Deus, é culturalmente incrível. A África do Sul é incrível, assim. É um povo muito receptivo. Obviamente, as pessoas vão trazer os pontos de crítica sobre os sotaques, que eu acho admirável, assim. Eu acho a coisa mais linda. Aquelas possibilidades. Porque tem muitos sotaques lá, eles falam, eles têm... Na África do Sul, eles têm 11 línguas oficiais. Ou é 10 ou é 11 línguas oficiais. Nossa! Então, e todo mundo se entende. Todo mundo se entende. Então, é um inglês que vem ali carregado do Xhosa, o idioma que faz uns cliquezinhos. Meu Deus, é muito legal. Assim, ou com o Zulu, eles falam africâns lá, né? Que é, infelizmente, a língua ali imposta pelo colonizador. Então, é um inglês próprio, como a gente também tem um português próprio, né? Com certeza. E que bebe muito da própria cultura, né? E de como foi a formação desses povos. Isso é muito rico. Acho que essa motivação fica muito clara na sua fala, viu, Tárcia? E aí, acho que adentrando um pouco mais, chegando no momento que você chega mesmo, a sua chegada na África do Sul, fiquei pensando, poxa vida, você vem de um lugar que, conhecidamente, é o lugar mais negro fora da África, que é a Bahia. Você morou em um bairro, em uma capital especificamente, que também tem uma influência cultural negra muito forte, além só do marcador fenótipo.
e me trouxe uma lembrança do Emicida contando quando ele foi visitar, se eu não me engano, a primeira vez a Angola. Ele falou, putz, queria ir muito. Então ele pensou, ele foi, né? Ele criou uma imagem na cabeça dele de Wakanda que ele iria viver e se propor. E ele chegou lá e teve que lidar também com algumas frustrações, de entender que é uma cidade grande, que tem suas questões, depende de um sistema público que funciona de uma forma A ou B. E eu queria entender se você teve algum tipo de choque, se você já foi com um olhar, por você ser assistente social também, né? Já muito claro do que você iria encontrar, do que você queria ir buscar lá também, ou em algum momento também você teve frustrações, ou teve que brigar internamente com alguma romantização sua. Eu não vou brigar, eu não vou falar mal, não posso falar mal. Dá isso também, Tárcia? Teve muito disso, assim, porque você cria algumas expectativas. Eu parei um pouco, tentei entender ali, me debrucei para tentar entender para onde é que eu estava indo, até por uma questão até de segurança, né? Mas não foi um estudo assim, um longo estudo. É muito louco isso, porque eu acho que a gente vai se boicotando, e nós somos muito bons nisso, de inúmeras formas. Então eu acho que até chegar lá, eu acho que eu estava tão descrente de que aquilo estava acontecendo, que eu ia lá e voltava. Pesquiso um ponto aqui e volto. Eu me deparei com algo muito novo e muitas coisas que eu não sabia. Cape Town, a primeira cidade que eu fiquei lá um ano. Primeiro que a África do Sul é o país mais branco, né, do continente. Cape Town é uma cidade grande, muito bonita, perto da praia. Não diferente do Brasil, quem acessa isso é quem tem poder, né? E aí quem tem poder, a grande parte dessa população é branca. Cape Town é muito segregada. Então, dependendo do lugar onde você fica, eu lembro que eu peguei um Airbnb porque a ideia era chegar lá, ficar 20 dias e achar um lugar para alugar. Que aí sairia mais barato, como eu fui com um visto de 1 ano. E assim, eu quero até me disponibilizar aqui, se alguém quiser algum detalhe sobre esse meu processo doido, eu tenho algumas poucas dicas e eu estou muito disposta, assim, a dividir com outras pessoas que desejem ir para fora ou ir para Cape Town, né? Em específico, Joanesburgo. Eu sempre falo para falar o arroba no final, então, mas já vou aproveitar que você deu essa deixa ali, então divulgo como as pessoas te procurariam, né? Porque, né, às vezes eu acho que as pessoas, eu mesma quando fui, tinha coisas que eu não tinha noção ali, né? E às vezes eu ouvi alguém que foi, então te impulsiona a tentar também, né? Tárcia, Tarcia, .Adeleifa. Adeleifa. Adeleifa. A gente deixa na descrição também aqui do tocador que você estiver ouvindo. Mas pode continuar, tá? Você estava falando que você chegou para ficar um tempo no Airbnb. Depois eu alugaria algo e aí eu fiquei num bairro próximo da praia, né? É isso, assim, as pessoas que vão lhe dar dicas, elas vão indicar esses lugares, né? Porque elas consideram esses espaços mais seguros. Eu fiquei assustada e falei, será que o voo parou na Europa e eu não sabia? Porque é um bairro majoritariamente branco. E eu vi coisas que eu encontro aqui quando eu vou na Graça, quando eu vou na Barra, né? Vendo os pretos ali no mercado, nos lugares de serviço. E aí eu falei, não, eu já lido com isso. Eu não tô pagando pra me violentar em um outro espaço. Não é isso que eu quero viver uma outra experiência. E aí eu fiz a escolha de morar no centro. E foi muito boa. Foi muito boa. Eu morei bem no centro, assim. Óbvio que centro é centro em qualquer lugar. Qualquer lugar. É muito assunto, mas foi muito bom. Foi muito bom, porque eu morei em Brasília antes de ir pra Cape Town. E às vezes eu ficava semanas sem ver uma pessoa preta. E aí eu fiquei semanas sem ver uma pessoa branca. Pra mim foi muito importante, assim, sabe? Eu me senti confortável, fiquei num lugar legal, prédio de muitos jovens, então muita gente de fora, gente do Zimbábue, gente de Angola. Foi incrível, assim, depois dessas 2 semanas e meia, eu fui pro centro e lá eu fiquei até a finalização ali do meu tempo em Cape Town. Mas tem essas frustrações, porque, né, você vai buscando um novo, diferente, mas as coisas se repetem, né? A África do Sul, ela sai de um processo de apartheid muito recente. Então, é doloroso tanto quanto estar aqui em Salvador. Eu encontrei muitas pessoas de São Paulo, do Rio, porque também tem isso, você vai lidar com essas mesmas coisas. Eu encontro uma mulher nordestina, a maioria das pessoas que estão ali pleiteando um intercâmbio, estudando fora, não são pessoas da mesma região do Brasil que eu. Eu conheci uma menina aqui da região metropolitana de Salvador, mas não foi algo comum, assim, a maioria das pessoas eram de São Paulo, Rio, sul do país. Essas pessoas, que têm outras vivências, né? Elas falavam assim, mas meu Deus, eu tô num lugar onde eu só vejo pessoas pretas, eu vou para um bom restaurante e ali tem pessoas pretas. Só que para mim não. Assim, Salvador é uma cidade onde você vai ver
a segregação, você vai para espaços onde ainda é majoritariamente branco, mesmo numa cidade que é 90% preta, então é um absurdo. Você sabe que quem tem poder mesmo, né? Uma coisa é você ter acesso a algumas coisas, né? Mas você ter poder mesmo ali de mudar em alguma medida essa estrutura, a gente sabe na mão de quem tá. E o poder aí, hereditário até, né? O poder que vem de herança, né? O poder hereditário, né? Sim, um poder hereditário. O nosso é conquistado, né? Vem no lugar do presente. Isso. Então não era para mim uma novidade, assim, mas nada ali tava... Óbvio que eu tô lidando com pessoas pretas de outras culturas, e assim, é um país que gera muito interesse pelo seu desenvolvimento, você vai ver muita gente de fora, então, Ave Maria, era uma efervescência cultural. Mas eu tô numa cidade onde eu vejo muita gente preta todo o tempo, né? Muita beleza todo o tempo, então eu vi ali novas perspectivas, né? Mas esse espaço ali da segregação, o espaço onde o branco dominava, para mim é que foi assustador, porque, meu Deus, é algo muito violento, né? A imposição do corpo branco, do poder branco sobre nós é muito violento, né? E aí lá a gente lida com uma branquitude ali, né, descendentes de ingleses que detém muito poder. Então, são bairros, casas exuberantes, a presença deles é muito afrontosa, diferente do que eu encontro aqui em Salvador. Não deixa de ser, mas eu acho que tá ali numa dimensão. Então isso para mim foi assim assustador. Eu fiquei, caramba, que lugar é esse? Até porque a outra ponta, né, quem não acessa as coisas, tá ali na extrema vulnerabilidade, é uma extrema vulnerabilidade muito complexa, né? Que eu acho que em alguma medida a gente já não encontra mais aqui. Eu sou de Goiás, né, do interior de Goiás, já morei no Espírito Santo, já morei em Minas, morando em São Paulo hoje, e dá para ver uma diferença mesmo populacional da quantidade de pessoas negras e como é formada, inclusive, né, a percepção racial de cada um desses estados. Então é como se a sua régua fosse um pouco mais alta mesmo do que a de outras pessoas negras de outros lugares do Brasil também. Então, às vezes, uma pessoa que vem de um outro lugar fala, nossa, só de eu ver essas pessoas aqui já tá ótimo. E você fala, não vou me contentar só em ver, né? Porque ver eu vejo lá em Salvador. Eu não quero só ver, eu quero também poder me sentir bem, confortável, eu não quero me sentir com um pouco dessa ansiedade que alguns espaços vão me trazer ali por essas figuras brancas. Acho que fica muito claro. E me puxa uma atenção, Caí, agora acho que eu vou abusar aí dos seus conhecimentos também como assistente social, que é do papel desse imigrante. Quem é o imigrante, seja o imigrante de luxo, vamos dizer assim, aquele imigrante que a gente quer receber, porque vai trazer dinheiro para o país, isso, aquilo, outro, e que é um imigrante que se tem também, né, lá na África do Sul, que é esse imigrante ignorado, que é o imigrante que não se quer que faça parte. Porque, como a gente estava falando, todo lugar é lugar e essa estrutura, ela sempre se obedece, né? A gente aqui no Brasil está recebendo um volume enorme de turistas, né, nos últimos anos, e a gente sabe que esse turismo também ele vem de lugares muito específicos, que é onde vai ter esse dinheiro para se gastar para fazer uma viagem grande num país continental. Enquanto isso, a gente tem outras pessoas de outras nacionalidades que vão receber bastante discriminação, que vão sofrer com essas violências que a gente ou que uma outra pessoa que veio de um outro acesso não teria. Como que é essa estrutura da imigração, onde você identifica que você tá e onde você vê quem tá acima ou abaixo nessa régua? Thales, eu acho que é uma realidade que eu diria, né, mundial, assim. Eu acho que os países eles estão interessados no imigrante que vai viver, aproveitar, contribuir ali no funcionamento daquela economia, né? Se eu sou turista, se eu venho para gastar, se eu venho para fazer um intercâmbio, né? Eu sou interessante para esse país, né? O país tem interesse nesse fomento. Mas se eu não sou essa pessoa, se eu estou buscando nesse país outras formas de sobreviver, eu não sou interessante, né? Esse país não tem interesse. A lógica ali do país também tem as suas dificuldades, né? A gente está falando também dos sul-africanos, que é um país com uma alta taxa de desemprego, mas não é simplesmente olhando só para o nosso umbigo que a gente resolve nem as nossas questões internas e nem o nosso papel ali enquanto um país num continente que foi violentado, foi abusado, teve toda a sua riqueza expropriada. Então não é dessa forma, mas a gente sabe que dentro dessa estrutura aí capitalista, os grandes líderes eles não vão pensar assim. Eu conheci essas pessoas que estavam ali no intercâmbio comigo, jovens de outros países ali, né, do continente, Angola, Moçambique, Zimbábue, Congo, pessoas ali. Eu até estava comentando com uma amiga essa semana que é isso, a gente está sempre entre os nossos.
onde a gente estuda, as pessoas que a gente convive, diz muito quem é o nosso ciclo, a nossa bolha. Para mim, foi inusitado lidar com pessoas ali de um nível econômico tão diferente, tão discrepante do meu, assim. Por exemplo, se você pensar num jovem que sai de Moçambique e vai estudar na África do Sul, é de uma família que tem grana, que está ali economicamente num bom lugar. Tem uma segurança, assim, porque é o custo muito alto. A minha primeira escola era uma escola de angolano. Os jovens que estavam ali não eram qualquer jovens, né? Eram filhos de representantes do governo, de pessoas do alto escalão ali de Angola, porque você fala de uma moeda ali, né, que quase não tem valor hoje, assim, né? Custo de vida em Cape Town é um custo de vida alto, é viver, tipo, numa São Paulo, Brasília, não é barato. Então, você não está ali falando de uma família que, ali com muito sacrifício de um tom. Não, você precisa ter, de fato, muito dinheiro. Vi esses jovens, como eu vi também Judite, que saiu de Angola também em condições absurdas por conta de inúmeras violências no relacionamento, aí sai com a filha menor e vai tentar se aventurar na África do Sul por mais oportunidades, né? Ela não é a única, são muitos os casos, muita gente do Zimbábue que vem buscando novas possibilidades de trabalho, e aí você tem uma cidade muito endurecida, assim, né? Um país muito endurecido, o processo de visto na África do Sul é muito complexo. Se você veio de um outro país, você tem um filho, ele só vai poder ter ali o direito, né? Enquanto um cidadão sul-africano, se ele concluir os 18 anos ali direto, sem sair do país. Então, eles vão ali apertando para não possibilitar mesmo para essas pessoas. Não é fácil o processo. Tem as pessoas que migram, eu me relaciono com um rapaz que eu conheci lá em Cape Town, ele é de Moçambique, já mora lá há 7 anos, foi para estudar, e agora já trabalha. Olha só. 1 ano e meio e já, assim, mudou já tô em tudo. grandes aventuras. Ele solicitou o primeiro visto a trabalho, já no segundo eles negaram, mesmo com vínculo, com comprovação de vínculo, ali com toda a documentação. Não é fácil esse processo, assim, de você estar legalmente na África do Sul, não sendo aí com esse intuito de aproveitar, de viver, de estudar ali, né, pontualmente. Não é um lugar fácil, assim, né? A África do Sul, que eles chamam de Tauchimpes, que é ali a nossa favela. Você vai ver as casas ali naquela divisória de latão, assim, ainda compartilhando o mesmo banheiro. E a gente está falando ali de uma parcela muito grande dessa sociedade que não tem acesso a nada, né? Tem saúde pública, mas não é gratuita. Eu tô agora vivendo em Joanesburgo e aí eu fico muito assustada, porque Joanesburgo as pessoas vão falar bem, parece São Paulo. Ela é maior, eu já escutei isso também, isso. Né? Todo mundo fala. Eu falei, gente, mas não tem, quase não vê ônibus. Você tem lá os táxis, que são umas topics, assim, que é o transporte público, que não é público, né? Eu raramente vejo ônibus. Você não vê as pessoas andando na rua. Por quê? Porque ela tem uma cidade que não está interessada nisso, no acesso, né? Eu já ouvi algumas coisas muito ainda dos resquícios do apartheid, porque essas pessoas que estavam ali nesse campo do serviço, do trabalho ali, elas não podiam transitar depois de um determinado horário. Joanesburgo, apesar de ter ali boates, restaurantes que ficam até mais tarde, mas os serviços eles fecham muito cedo, os shoppings fecham entre 7 e 8 horas. Quando dá 5, você já vê a cidade ali se esvaziando e os trabalhadores indo para esse perímetro, para essas áreas mais distantes. É uma cidade que está muito pouco preocupada. É muito complexo, assim, eu não vou poder falar muito, Thales, porque eu também vivi um processo pessoal muito forte, assim, né, em Cape Town. Eu acho que por isso eu até tenho um grande carinho pela cidade, porque a ida para fora me possibilitou voltar para mim, assim, para dentro, fazer um caminho de retorno para mim, de resgate, assim. Eu sou muito grata. Então, mas eu acho que eu estava tão envolvida nesse processo, nesse meu processo, que eu não consegui expandir. Eu acho que agora eu tô até vivendo uma nova fase com a África do Sul, mais segura, me abrindo mais para tentar entender, para me relacionar mais com as pessoas lá, me aventurando mais no inglês. Mas o primeiro ano foi um ano muito difícil, então eu vou trazer aqui algumas coisas que é de uma percepção ali, de um olhar, né, meu ali, num pouco contato que eu tive com a vida, com o viver nessas 2 cidades, né? Mas não porque eu me aprofundei ali para tentar entender e vou lhe subsidiar com informações mais precisas. Não. Estamos aqui interessados nessas suas vivências mesmo, nas suas vivências mesmo. E bem ainda nessas vivências, talvez você até já tenha passado um pouco sobre isso, Tárcia. Você chegou a viver algum tipo de situação, seja discriminatória ou até mesmo de assédio por ser brasileira, por ser latina, que da mesma forma que existe um imaginário coletivo sobre a África enquanto continente, também existe um imaginário coletivo sobre a América Latina também ali como continente, né, das Américas. Então, em algum momento isso veio à tona?
Foi bem complexo no início, porque tem Ai. esse imaginário da mulher brasileira, né? Desse corpo, dessa sexualidade, dessa beleza. E o pior é que, assim, eu não tenho um sotaque para dizer que eu sou moçambicana. Meu inglês ali para ajuda não me ajudava. Quando eu falava, eu sou brasileira, ao mesmo tempo que isso abria portas, porque eu acho que as pessoas gostam do Brasil, né? Sim. Mas aí quando você parte aí para o trato com os homens, foi bem complexo. É muito assédio, assim, foram inúmeras situações. Uber, na rua. Eu lembro que logo no início, sou essa pessoa, né, de chegar no ponto de ônibus, bom dia, boa tarde. Então eu adorava dar meu bom dia, né? E eu percebi que quando eu dava bom dia, às vezes a pessoa vinha atrás puxando uma conversa, e era só um bom dia. E aí eu falei, não, eu vou ter que evitar o bom dia, eu tô aqui sozinha, né? E aí eu fui também criando estratégia, porque fui entendendo ali como é que funcionava, né? Eu passei por uma situação que o porteiro do prédio onde eu tava vivendo, logo na segunda semana, ele veio me passar um contato, e eu não entendi bem, ele falou rápido, eu não consegui entender, e aí eu peguei o tradutor, ele não quis falar no tradutor, mas aí ele, por um momento, ele falou algo que eu capturei no tradutor, e aí eu, na agonia, acabei saindo, e falei, ok, eu não tô entendendo, vou seguir, depois eu volto e tento entender o que foi, eu tava achando que era algo vinculado ao apartamento, ao proprietário, alguma informação, e aí quando eu entrei no carro, a tradução tava assim, ô irmã, eu não posso falar disso agora. Aí eu já fiquei louca, eu falei, eu tô aqui sozinha. Ele não pode falar agora. E aí depois eu fui entendendo. Ai, meu Deus, ele tem a chave, ele tem o prédio, aquilo que eu acesso a minha casa, onde eu vou dormir dormir. com a cadeira na porta, né, nesse desespero. Depois eu fui entendendo que nesse prédio que eu tava morando, tinha uma galera que tinha alguns trabalhos, né, que necessitavam aí desse contato, dessa intermediação do porteiro, e aí também você vai entendendo o espaço, o lugar, né, mas tem um assédio muito grande sobre as mulheres brasileiras. E é muito louco como também tem um estranhamento das mulheres africanas. Porque para elas é culturalmente absurdo a ideia de eu estar ali, para algumas ali que eu tive o convívio, né? Não posso falar por todo ali, eu tive colegas, principalmente algumas colegas do Congo, de Angola, Moçambique, com 39 anos, sozinha, sem filho, não sou casada, você tá fazendo o que aqui? Você precisa ter filho, você precisa estar casada, né? Os sul-africanos, eles não me veem como uma mulher preta, muito por esse processo de segregação deles, né? Eles veem como latina, uma mulher latina. Ou o que eles chamam de color lá, né? Que é essa pessoas, né, miscigenadas. Eu não sou uma mulher preta para eles. Também foi um baque, assim. Eu lembro que uma colega angolana me disse assim, mas caramba, você é uma mulata tão bonita, você ia fazer muito sucesso na Angola. Eu falei, ai, jura? Falei, mas tudo bem, né? Tá aí, ok, obrigada, né? Você vai entendendo também. A gente, às vezes, sai para conhecer o novo muito cheio de certezas. E eu acho que, por vários momentos, eu fui intransigente, né? Com as certezas que eu tinha. E aí foi muito importante me revisitar, entender que a gente não sabe sobre tudo, que as vivências que a gente tem aqui de diáspora sobre a questão racial não é algo que o outro vai ter essa mesma percepção, que é difícil para eles chegarem nesse lugar de entendimento, né? As disputas sociais ali são outras, né? Eles estão em outros processos e que a gente precisa sair desse lugar ali de que eu entendo tudo ou de que o que eu vivo no Brasil é uma verdade que pode servir para o outro, por que não? São realidades diferentes, né? E é um olhar pra fora muito interessante, assim, tá? Se a gente tá encaminhando agora pro final do nosso episódio, amei ouvir tudo isso e não podia terminar sem não anunciar essa pergunta de saber do futuro, né? Você pretende continuar na África do Sul? Quais são os seus sonhos, desejos, agora que o seu coração também tá ali? Como que tá esses planos pros próximos anos ou pros próximos meses, né? Thales, assim, o desejo é voltar. Já tá certo, assim, eu volto, eu quero ficar mais tempo lá, quero me permitir aí mais tempo no processo de aprendizado, porque eu acho que eu me cobrei muito nesse 1 ano, assim, né? A gente vai com algumas metas que são inalcançáveis e cruéis com a gente. Então, eu quero voltar para me proporcionar uma outra vivência na África do Sul, né? A partir de um outro lugar, de uma taça que tá se melhorando ali e com muita vontade de poder beliscar ali para outros países, né? Juntando grana, não é barato, né? Mesmo ali dentro do continente. E tem um interesse grande de poder ir ali, me aproximar de países para Nigéria, Gana, né? Onde eu posso ter mais contato com o culto iorubá, que eu acho que é uma coisa que eu acabei não vivenciando, né? Porque não é ali, né? A ritualística da África do Sul. Mas quero continuar lá ainda, por tempo indeterminado. Coisa boa. E eu acho que você vai inspirar outras pessoas também, tá? Que estão ouvindo aqui, que devem ter escutado pela primeira ou poucas vezes, assim, essa visão. E acho que é muito importante, como você reafirmou, a mulher de 39 anos vivendo
praticamente sozinha no sentido de ir por si própria, viver por si própria, né? As companhias vão vindo juntas, mas não é o motivo pelo qual você foi. Isso traz uma ideia de imaginário muito importante também. Então, só tenho a te agradecer, Tássia. Eu que agradeço. Um prazer aí incrível. Muito obrigado. Se você quiser se despedir dos nossos ouvintes e reforçar onde eles te encontram, caso alguém queira manter essa conversa. Eu que agradeço. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouquinho do que eu vivi lá e mobilizar quem tem o desejo. E eu tô disponível, assim, porque eu acho que tem coisas que são muito importantes nesse checklist de uma viagem para uma pessoa preta, para uma mulher preta, que vai para além da grana, da passagem, do Airbnb, né? Eu acho que a gente também precisa ter, principalmente saúde mental, para que a gente vá e aproveite o máximo daquela experiência. Que às vezes a gente não pondera e que vivendo ali no lugar é mais difícil, assim, né? Então talvez você ouvir de alguém, eu acho que é importante você pensar nesses outros pontos que vão ali. São ferramentas importantes, eu acho, para lhe conduzir, para você aproveitar todo o processo de conhecer uma nova cultura, se jogar num processo de aprendizado de inglês em outro lugar. E é isso, eu estou disponível, gente, se vocês quiserem conversar comigo, passar as minhas doidas dicas do que eu vivi lá, eu tô super afim de compartilhar. Como você falou, tá, o arroba vai ficar na descrição e eu tô mesmo à disposição. Muito obrigada, Thales. Eu que agradeço, não só agradecer a Tássia, como também a Dai, que a Gabi entrevistou, falar pra Gabi que eu já tô aqui com saudade dela, e falar pros nossos ouvintes que esse episódio vem num momento muito crucial também, assim, né? A gente tá num momento de mundo onde a visão sobre imigrante, perseguição sobre esses imigrantes, a valoração de quem é um imigrante que vale e quem não vale entrar é muito forte. E aí me lembra de um texto de quando eu tentava também fazer meus intercâmbios e sair. Tinha um texto de Dom Pedro Del Gallia que me marcou muito, assim, que ele falava: malditas sejam todas as cercas. Eu acredito muito nisso, assim. Acho que ele fala no sentido ali de forma agrária. Mas acho que aqui ele cabe para todos esses contextos, que é você cercar um povo e dizer que ali ele tem que ficar, ali ele não pode sair, e falar que o mundo é, de novo, ainda mais para pessoas negras, é voltar para aquele lugar do o seu lugar é este. E quando uma outra pessoa negra te vê nessa mesma posição e ela se espanta, porque ela nunca imaginou, como você está falando, que ela pudesse fazer isso também, né? É incrível. Então, muito obrigado por esses imaginários. A Voz da Cor vai ao ar toda última quinta-feira do mês, como vocês já sabem. Não esqueçam de seguir o @Instituto da Cor no Instagram e no TikTok para não perder nenhum lançamento dos próximos episódios e novidades do Da Cor, que tá vendo coisa muito legal aí pro ano de 2026, viu, gente? Vocês já vão começar a ver ali um movimento diferente desde o último episódio, mas em breve a gente fala mais. Aproveita, vai lá na foto de divulgação deste episódio e conta pra gente o que você achou. Dá um oi lá pra Tássia, pra Dai. Quero agradecer a todo mundo que envolveu e tornou esse episódio possível, né? O roteiro foi elaborado pela Gabi, com apoio da pesquisa da Juliana Ribeiro, supervisão minha. A produção foi da Ana Luísa França e Jefferson Pereira, e a edição é um dos maiores editores de podcast do país, o Léo Mogli, e é uma alegria ter ele conosco mais uma vez. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.